Graças e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que esse seja um domingo muito abençoador para vocês, dia 11 de abril de 2021. E a nossa aula vai ser diferente hoje no YouTube, mas ela não vai ser sempre assim. A gente vai continuar mantendo, é ótimo. A gente vai continuar os nossos estudos via plataforma Zoom, mas a partir do próximo domingo. Na verdade, espero que seja a última vez que a gente tenha encontro pelo Zoom, porque é algo muito ruim, a gente já deu, né? Já deu. E continue orando, meus irmãos, para que a gente saia dessas fases restritivas o mais rápido possível, mas principalmente que a gente tenha um número de pessoas contaminadas e de pessoas mortas pela Covid-19 diminuído nos próximos dias. Orem bastante por isso. Pois bem, meus irmãos, nós vamos orar para dar início à nossa aula. E a gente está fazendo esse modelo de pegar os pedidos de oração, né? A irmã Ana Paula tem levantado esses pedidos de oração, já que a gente não consegue fazer reunião de oração presencial, então pode mandar os pedidos para ela também, é interessante que a gente tenha essa prática, ou já jogar lá no grupo. Aproveito para avisar também que a gente fez a migração para o Telegram, então a gente já tem um grupo da igreja lá no Telegram. Vocês ninguém está perdendo nada, obviamente, porque a gente está mandando os recados tanto no grupo do WhatsApp quanto no grupo do Telegram, mas a gente vai de maneira gradativa, né? Assim que a gente perceber que todo mundo está lá no Telegram, o perfil lá do WhatsApp vai ser excluído. O grupo do WhatsApp vai ser excluído, me faltou aqui a palavra. Então, se você ainda não baixou o Telegram, baixe o Telegram no seu celular, faça a migração para o grupo do Telegram, mas por enquanto a gente está mantendo as informações nos dois, como eu já tinha informado lá também. Estou batendo toda hora aqui. Pois bem, meus irmãos, vamos orar. Santo Senhor, obrigado por sua graça, bondade e misericórdia. Obrigado pelo amor que o Senhor tem demonstrado para com nossa congregação. Que o Senhor na verdade, receba de nós louvor, adoração e ação de graça por todo o bem que o Senhor tem feito para cada um de nós. Senhor, apesar das notícias tristes, apesar das situações complicadas, nossos pedidos de oração também estão sempre, alguns não são muito animadores, são sempre situações difíceis que a gente precisa buscar ao Senhor e depender do Senhor para que seja mudado a situação de amigos, de parentes, da nossa própria igreja. Mas nós queremos, ó Deus, engrandecer o seu santo nome, louvá-lo por quem o Senhor é, dizer, ó Deus, que as tuas obras de justiça se fizeram de fato manifestas e nós podemos contemplar isso, Pai. Nós queremos agradecer pela oportunidade de poder ter esses artifícios da tecnologia, como uma câmera para gravar, como um canal para poder subir as aulas, como esse meio de poder participar do culto, mesmo dessa maneira tão complicada que é a distância, cada um na sua casa, enfim. Mesmo não sendo um culto como a tua palavra nos ensina, mas ainda assim nós buscamos ao Senhor e juntos em oração e em espírito o Senhor tem derramado sobre nós uma graça superabundante. Então, obrigado, ó Deus, por essas oportunidades. Obrigado pelo meu irmão e pela minha irmã que está assistindo essa aula, mesmo depois do dia 11, que possa ser edificado, que ela possa ser edificada da mesma forma. Ser conosco, ó Deus, nos ajuda a buscar ao Senhor e a encontrá-lo, mesmo em dias tão difíceis. Abençoe, ó Deus, os profissionais da área da saúde e toda a equipe hospitalar, não apenas médicos e enfermeiros, mas também o corpo administrativo, manutenção. Abençoe essas pessoas, ó Deus, e proteja elas contra essa doença tão difícil. E aqueles, ó Deus, que já foram vacinados, dá a eles também não apenas consciência, mas também a possibilidade de agradecer ao Senhor e tomar conta, ó Deus, da vida do próximo. Obrigado, Deus, por esses avanços da medicina, pelas possibilidades que nós temos.
Nós somos gratos a Deus porque o Senhor tem demonstrado seu amor para com o seu povo e para com aqueles que não te amam. E de certa forma isso nos afeta. Então obrigado, Deus, por isso também. Essa é a nossa oração, ó Deus, pedindo que o Senhor venha nos esclarecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nossa aula de hoje ela vai tratar sobre o antigo caminho, os desvios, a virtude de permanecer na verdade. Né? A gente está falando bastante sobre os perigos da teologia, a teologia equivocada, a teologia errada, e isso não é um problema, como a gente já mencionou, não é um problema de hoje, não é porque agora estamos no século XXI, que agora a pós-modernidade trouxe para a gente esses perigos de uma teologia errada. E quando a gente fala de teologia errada, a gente está falando de falsos mestres, a gente está falando de falsos profetas que estão tentando colocar no corpo de Cristo, dentro da igreja, padrões, costumes, filosofias, entendimentos distorcidos da palavra, que não visam a edificação do corpo, mas prejudicam o crescimento e o desenvolvimento do corpo de Cristo. Então a gente precisa tomar todos os cuidados necessários, e a palavra do Senhor ela nos dá essa munição, essa capacidade de poder lutar contra essas filosofias erradas através do Evangelho, que é a verdade, que é o próprio Jesus, que nos ensina qual que é a maneira de andar por esse caminho, verdade e vida, que é o próprio Cristo. E cada vez mais essas teologias, filosofias, elas se desenvolvem, elas são sutis, e isso é um ponto muito importante para que a gente preste atenção, porque a gente costuma dar muita vazão aos extremos, né, a coisas muito mirabolantes, mas o perigo maior ele está nessas sutilezas. É quando uma filosofia ela se apropria de uma verdade bíblica e ela causa uma pequena distorção para que você não perceba. Já comprou um perfume barato? E as pessoas elas falam assim, esse perfume barato ele tem o mesmo aroma daquele perfume caro. Então você está comprando uma réplica. E aí, de uma maneira muito geral, você acha que de fato está comprando um perfume que se parece com esse perfume caro. Só que para quem conhece, para quem está acostumado com o cheiro do bom perfume, sabe que essa réplica ela tem uma distorção. Ela não é tão boa. Ela já não tem a sua função igual a daquele outro aroma que é verdadeiro. Pois bem, a Van Sutileza é como esse perfume barato que você compra e você respira e você fala assim, nossa, é um Chanel número 5. Só que na verdade é um perfume que você comprou na 25 de março. É de má qualidade e não tem não tem o mesmo aroma. Ele finge para você que tem, ele faz você acreditar, os seus sentidos, o seu olfato, os seus neurotransmissores, tudo recebe como se fosse de fato o mesmo Chanel número 5, mas na verdade não é. A teologia falsa, os falsos mestres, os falsos profetas, eles têm esse trabalho de exalar um perfume barato dizendo que é o aroma de Cristo, quando na verdade não é. E aí o nosso texto base para a gente poder meditar a respeito e pensar a respeito da importância do antigo caminho contra os desvios que esses perfumes baratos fazem é o texto básico de 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Básico porque é a base do nosso estudo de hoje, né? Então eu peço que você abra sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Eu estou lendo ao meio da revista atualizada mesmo. Eu vou dar um tempinho para você abrir aí na sua casa. Como eu estou gravando no celular, eu ia colocar as imagens, mas eu estou gravando no celular, então eu não consigo colocar as imagens aqui diretamente. Então eu vou pedir que você se esforce um pouco mais para que a gente possa fazer esse estudo, mesmo que você esteja assistindo na sua casa, que você compreenda a necessidade de fazer isso de uma maneira muito bem feita, né? Então preste atenção nos textos que eu vou ler, abra a sua Bíblia, o seu celular, enfim, abra o texto para que a gente possa ler junto e pensar junto a respeito disso, tá bom? O texto de 2 Pedro capítulo 2, do verso 1 ao verso 3 diz o seguinte:
Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. A primeira coisa que eu preciso destacar com vocês é que quando a gente fala de uma vã sutileza, de falsos profetas, de pessoas que estão pervertendo o evangelho e tudo mais, ou que estão compartilhando um evangelho duvidoso, seja lá o que for, a gente acaba tendo uma postura um pouco passiva demais em relação a isso. Eu confesso para vocês que durante muito tempo eu também tive uma postura muito passiva em relação a essas pessoas, né? Em nome de um amor falso, de uma paz falsa também, eu achava que não eram coisas a serem combatidas, né? Eu sempre fui um cara muito... Então, eu acabei levando assim a panos quentes algumas coisas. Mas quando você vai descobrindo a verdade do Evangelho, ela traz uma luz sobre as suas trevas, e não só sobre as suas trevas, mas sobre as trevas das pessoas ao seu redor. E você percebe que o Evangelho que tem sido pregado em muitos lugares, que tem sido difundido em muitos lugares, é um Evangelho que distorce a verdade a respeito do Senhor Jesus. E isso não será tolerado pelo próprio Deus. Então essa promessa escatológica do verso 3, ela é real e ela deve nos nortear, não, na verdade não nos nortear, mas ela deve nos colocar um calço, uma base para a gente poder pensar a respeito de outras teologias. Nosso tema principal dessa revista que a gente está utilizando é o conhecimento da teologia. E aí a gente... Perdão, a gente tem sempre falado sobre essa coisa de não discutir teologia de maneira deliberada na internet e tudo mais, porque a gente sabe que isso não edifica de uma maneira correta. Mas existe uma esfera de debate, de uma esfera de conversa, aonde a gente pode combater uma teologia errada, sim, com decência, com prudência, com firmeza quando necessário também, mas com muito cuidado, porque é exatamente a falta do combate em relação a essas heresias permite com que mais pessoas sejam enganadas. E quando a gente prega o evangelho para outras pessoas, a gente não está pregando apenas uma nova filosofia de vida, a gente está pregando um estudo a respeito do próprio Deus, a gente está falando sobre a nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, e o porquê que a gente acredita nela. Então, esse aspecto apologético, defesa da fé, ele é necessário para todo cristão. A gente que foi acostumado a pregar um evangelho a respeito do amor de Deus, excluindo a justiça que existe no amor de Deus, né? Não são coisas que possam ser divididas. Amor e justiça são coisas que andam juntas, principalmente partindo do próprio Cristo, que ama os seus escolhidos, ama o seu povo, se doando por eles para cumprir um ato de justiça. Então percebe como não dá para desligar. Esses pontos aqui, eles precisam ser extremamente delimitados quando se fala de Jesus para uma pessoa, né? Eu preciso falar para ela que existe um Deus amoroso, que ele é justiceiro também, né? Não justiceiro no sentido de fazer justiça com as próprias mãos sem nenhum critério, mas ele é justiceiro porque ele é a própria justiça. Ele é o autor da justiça. Ele é o juiz, né? Então a gente está falando de um Deus que tem poder sobre todas as coisas, inclusive para condená-las. E o versículo 3, ele deixa isso extremamente claro. Também, movidos por avareza, né? Melhor, o 2 e o 3, né? E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Infamado é de tirar a fama, né? De descredibilizar aquilo que é famoso.
Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarde, a sua destruição não dorme. Pois bem, a destruição eterna para essas pessoas também já está sendo preparada desde antes da fundação do mundo. Pensem nisso, pensem nisso. Nesses dias em que a gente tem, infelizmente, visto algumas divisões, né? Eu não vou não tratar desse assunto com vocês, eu quero que vocês sejam... O meu desejo para vocês, na verdade, é que vocês sejam cristãos que colocam a mente de vocês para pensar, que pensam a respeito das coisas, que não aceitam qualquer evangelho que for pregado, senão esse que está na palavra do Senhor. Então, a gente passou por isso que eu vou trazer esse assunto que também é polêmico, mas ele é necessário, né? A gente teve essa situação complicada, né? Onde o nosso reverendo Augusto Nicodemos deu uma entrevista para a Folha, e falando a respeito do seu livro, né? Que é um livro sobre finanças, e ele deixou muito claro a posição dele em relação a igrejas que tentam lucrar de maneira absurda e, e que querem fazer uma pressão para poder abrir, né, enfim, durante essa pandemia, né? E aí a gente teve respostas complicadas também a respeito desse posicionamento dele. Pois bem, eu vou defender aqui o reverendo Augusto Nicodemos e dizer que ele estava falando sobre uma parcela, uma fatia específica de cristãos, de neopentecostais que se aproveitam dessa questão para poder lucrar, ou seja, dos dízimos dos fiéis e tudo mais. Eu não estou falando do pastor que não tem nenhum tipo de manutenção ou que não tem nenhuma estrutura econômica, porque não, né, tem aquela igrejinha ali e ele se mantém através dos dízimos, enfim, é tudo que ele que é, a vida dele é doada para aquela comunidade enfim, não estou falando dessa pessoa, estou falando dessa rede de igrejas que são extremamente dentro desse texto aqui, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo é muito claro. Ore pelos irmãos que vocês, pessoas que vocês conhecem que fazem parte de igrejas assim. Orem por eles. Orem pelos líderes dessas igrejas também, né, locais, porque muitas vezes eles também não têm noção alguma do perigo que é fazer parte de igrejas erradas assim. Enfim, você lê o resto do texto de 2 Pedro capítulo 2, você vai ver que ele continua falando que, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo as cinzas das cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Pedrão, sendo bem enfático quanto ao castigo que está preparado para essas pessoas, né? E por que a gente começa com esse texto? Porque o que aconteceu naquela época com o apóstolo Pedro faz parte de um pecado que se estende durante todo o tempo e que alcança hoje as igrejas nesse mundo pós-moderno em que nós vivemos. Elas também sofrem, nós sofremos com isso. Muitos de nós já foram enganados por uma teologia falsa, equivocada e tudo mais. Então, se faz necessário que o povo de Deus não saiba apenas a respeito da palavra, ou melhor, não seja apenas pequenos teólogos, deixa eu refazer minha frase, não seja apenas um povo que gosta da palavra, que acha legal fazer parte de um clube do livro, mas que entende a necessidade de se manter com a guarda
armada, né, levantada, aliás, para combater esse tipo de heresia. E para a gente fazer isso, para que isso seja feito de uma maneira mais coerente com a palavra, foi que surgiram as confissões e os credos, né? A revista de vocês eu achei muito interessante que ela deu vários aspectos para vocês entenderem um pouco melhor de maneira histórica sobre esses temas, né, essas questões. E é importante que vocês saibam disso, né? Por que é importante que vocês saibam disso? Porque a base da nossa fé ela não é atual, né? Nós não fazemos parte de uma fé que começou na década de 80, 90. Nós fazemos parte de uma fé que se estende ao longo dos anos. É forte porque ela passou por muitas aflições, né? Os pais da igreja passaram por muitas aflições e combateram vãs filosofias também com muita veemência, porque o perigo também era muito forte naquelas épocas. E eu achei muito interessante que a revista ela contou para vocês algumas dessas situações. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre elas. Então, se você não tem, por exemplo, uma confissão no seu celular, na sua Bíblia, você pode encontrar isso na internet facilmente. Confissão de Fé de Westminster, da Confissão de Heidelberg, a Confissão belga. É interessante vocês lerem. Confissão de Guanabara também, que eu não sei se na revista de vocês tem, mas na minha tem, eu vou mandar para vocês. Aliás, acho que o Rodrigo mandou no nosso grupo a história da Confissão de Fé da Guanabara, né? De 1558. Ela é muito importante para que a gente saiba quais são as bases da fé, né? Por que as pessoas fazem isso? E a confissão ela não tem esse fator que a gente deve se contrapor, né? Porque não é uma coisa tipo católica romana, né? Eu até gostei também que a revista ela trouxe isso para a pauta, porque há muito preconceito em relação à palavra confissão, credo. A gente lembra de uma reza, né? Do credo como uma reza, de confissão ou de catecismo como coisas católicas. Não, nada disso. A confissão ela é necessária e os catecismos, na verdade, também são necessários porque eles são uma forma sistemática de você aprender a respeito da fé. Eles foram criados com esse objetivo de ir com perguntas e respostas, não apenas os adultos, mas as crianças também fossem educadas na Bíblia e pudessem ter as suas bases bíblicas fortemente solidificadas com o passar do tempo. Então esse é um legado que a gente carrega, esse é uma herança que a nossa fé, que a nossa fé possui e que é de extrema importância para que a gente saiba hoje, por exemplo, responder, dar resposta a respeito da razão da nossa esperança quando nós quando formos questionados a respeito dela, ok? Pois bem, vamos lá. Qual que é a importância desses credos também? Porque no período apostólico, igrejas como Corinto, a igreja da Galácia, a igreja de Tessalônica, eram igrejas que enfrentavam alguns problemas de cunho teológico. Então eram problemas que iam desde entendimento errado a respeito da doutrina, ou de falta de esclarecimento mesmo em relação à prática, à vida cristã, e não só tinha esses pontos, como a gente também tinha algumas igrejas onde havia uma infiltração dessa vã sutileza que eu falei no começo, né? Tinham igrejas que estavam sendo, esses ensinos falsos, aliás, estavam sendo, estavam sendo disseminados dentro da igreja, como a igreja de Colossos, onde a gente aprendeu bastante na exposição da carta no ano passado. Então, a gente tinha esses dois aspectos no período apostólico. Depois do período apostólico ou pós-apostólico, isso continuou, como eu já informei, mas daí os pais da igreja eles começaram a criar esses credos para poder se blindar, né, se proteger dessas filosofias vãs, porque a igreja ela estava passando por problemas parecidos ou outros problemas que se desenvolveram e eles precisavam agora, através desses credos, dessas confissões, desses catecismos, orientar a fé dos crentes, né?
E aí, antes da gente passar para essa questão específica, eu quero que vocês façam, ou melhor, antes que a gente passe para essa parte da importância da heresia, por exemplo, eu quero que vocês pensem a respeito das heresias que são vigentes nos dias de hoje. A gente tem a teologia da prosperidade, a gente tem a teologia da, da libertação, a gente tem a teologia do positivismo, a gente tem várias outras teologias que são sutilezas, vãs sutilezas também, que imperaram nesse nosso período. A mais atual, que é da hipergraça, né, onde o pecado ele não precisa ser tão falado, já que a graça superabundou e tudo mais, e entendimentos bem equivocados, né, a respeito disso. E aí, e assim como naquela época tinha essas heresias, tinha aquelas heresias, e hoje, ou melhor, como no nosso tempo hoje nós temos essas heresias, né? Naquela época, no começo da igreja, nós também tivemos algumas heresias. Na página 18 da revista de vocês, o autor do nosso estudo, ele elencou 3 heresias, que é interessante a gente pensar a respeito delas. E falar um pouco, aliás, né? No início do século III, um presbítero chamado Sabelho começou a ensinar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram apenas manifestações diferentes da mesma pessoa divina, negando a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade ela foi difundida por Tertuliano no primeiro século, não aparece a palavra Trindade como a gente bem sabe, mas ela biblicamente nos textos que estão elencados aí como Mateus 3, 16 e 17, João 15 e 26, Atos 7 do verso 56 e capítulo 10, verso 38, são textos que já nos ajudam a ver a ação dessas 3 pessoas da Trindade de maneira bem específica e de maneira uníssona também, né? Falando a mesma coisa, estando presente na história do povo de Deus de uma maneira muito harmoniosa, como a gente já estudou também. E aí quando esse presbítero, olha só, a gente não está falando de alguém de fora que trouxe isso. O que a gente leu no texto de 2 Pedro? Volta lá no verso 1. Ele começa dizendo assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. A gente está falando de um homem que estudou a palavra, foi um homem capacitado, né? Um presbítero com alguma espécie de conhecimento, né, bíblico, teológico, ele desenvolve essa informação negando a Trindade como a gente bem conhece, né? Em meados do século IV, outro presbítero de nome Ário passou a ensinar que o Filho era a primeira e mais poderosa criatura de Deus, negando a divindade de Jesus. João capítulo 1, verso 1, verso 14, verso 18, provam o contrário. Colossenses 2, verso do 8 ao 9 também provam o contrário. Eu não vou precisar abrir aqui, vocês podem abrir aí na Bíblia de vocês e darem uma olhada melhor a respeito disso. Mas essa doutrina, por exemplo, a respeito do Ário, ela foi se desenvolvendo e hoje ela se desemboca nos testemunhos de Jeová, por exemplo, que atribuem a Cristo qualquer coisa menos que ele seja o Filho de Deus e que ele tenha esse poder igual a Deus, ou que ele seja Deus, né? Percebe o que a gente está falando? A gente está falando de uma doutrina do quarto século que ainda tem ramificações no século XXI. Percebe o poder da vã sutileza, desse aroma ruim? Ele vai passando de geração em geração. Por isso o nosso trabalho de comunicar o Evangelho do Senhor, os feitos do Senhor de geração em geração também, ele é extremamente importante. Eu volto a bater nessa tecla com vocês, porque se a gente não sabe sobre essas coisas, se a gente não aprende direito, se a gente não busca estudar esses assuntos, entender como as vãs sutilezas elas cresceram e se difundiram, a gente também não vai conseguir passar o Evangelho verdadeiro. Por que é importante que eu ensine para a próxima geração os feitos do Senhor, as obras do Senhor, qual que é o plano redentor do nosso Deus, qual que é a maneira lógica pelo qual ele faz isso,
como é que historicamente o Senhor fez o que ele fez. Se eu não sei dessas coisas, se eu não sei das brigas e das lutas que foram travadas durante a história da igreja para que o evangelho verdadeiro chegasse até nós, como é que ele vai se perpetuar? Como é que passando a mão para ele, passando um pano para as heresias, eu vou informar para a próxima geração o feito real do Senhor, compreende? Não é possível, não é possível, entendeu? E a gente não pode viver, não pode coabitar com essas teologias equivocadas como se fosse tudo bem, né? Ou falando assim, não, isso já passa, é mais uma moda. De fato passa mesmo. Essas coisas elas costumam passar, esses movimentos costumam passar. Mas eles deixam marcas, deixam estragos. Conversando com os meus sogros agora no café, eles estavam contando, eles moraram nos Estados Unidos um tempo, e eles estavam contando sobre os tornados, né, que tinham na Flórida. E eles falavam que era bem interessante porque os tornados, eles eram avisados a respeito dos tornados, e os tornados às vezes faziam uns zigue-zagues assim, né, e tinha muito, eles falavam que eles ouviam muitos testemunhos de cristãos que a casa do lado as casas ao lado foram dos vizinhos foram destruídas, mas a casa deles não. E isso é possível, né? O tornado ele vai e ele desvia da casa ou ele pula uma casa. Fenômenos da natureza, não tem como explicar isso para vocês porque eu não tenho essa propriedade, mas isso acontece. E é possível sim que essas coisas aconteçam, né? Pensem na vã sutileza como esse tornado. Ele pode desviar de algumas pessoas, de algumas igrejas, mas ele vai causar estragos. Quando essas pessoas que foram salvas não foram alcançadas por esse mal, elas acordarem pela manhã, elas virem como está a situação ao redor, elas vão ver que existe uma destruição absurda. Muitos de nós tiveram o coração destruído por teologias erradas, relacionamentos que foram desgastados ou quebrados, convivência com a família também sendo ameaçada o tempo todo por conta de uma vã sutileza, amizades. Os estragos são inúmeros, Então a gente não pode passar pano ou tentar amenizar essa situação, porque de fato uma teologia errada, pregada da maneira correta, entende o que eu estou falando? Uma teologia errada, bem pregada, ela faz um caos igual a um tornado. Ela destrói as coisas ao redor. E era o que estava acontecendo com essas igrejas, inclusive com essa igreja com a qual Pedro está se dirigindo, né? Eles precisavam tomar cuidado naquela época, eles precisaram tomar cuidado no século III com a doutrina do Sabelho, no século IV com a influência do Ário, no início do século V, quando um monge chamado Pelágio, que vocês já devem ter ouvido bastante sobre a gente falando sobre pelagianismo e tudo mais, pois bem, Pelágio, ele dizia que a queda afetou apenas Adão e todos nascemos em plenas condições de fazer tanto bem quanto mal, negando o pecado original e a salvação pela graça, né? Em latim é o posso não peccare, né? Posso não pecar. Posso não pecar. Acho que é isso. Se eu tiver errado, eu corrijo depois. A queda foi muito forte. Muito forte. Ela destruiu as nossas bases. Ela nos destruiu. Ela fez com que toda uma humanidade perdesse não apenas a harmonia com a criação, mas principalmente a harmonia com o Criador. Então você subestimar essa queda pela sua força é você subestimar também o Deus que criou todas as coisas, né? Não tem como, não tem como. Adão, como esse representante federal, como esse cabeça, ele transmite para nós os efeitos da queda.
E agora o homem ele é alienado de Deus, ele não consegue buscar a Deus. Por isso que Deus vem e nos busca, enfim, toda esse sentido monejístico que a gente bem conhece também. Percebe? Agora nós temos a hipergraça, que faz com que as pessoas elas menosprezem o tamanho da destruição, o tamanho da separação. O abismo que nos separa de Deus, ele é muito grande. E se você subestima essa ação do pecado, da queda, você menospreza também a maneira pela qual Deus resolve essa questão, que é através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Se a queda não foi tão grande assim, se o pecado não é tudo isso que a gente que estão falando, que os teólogos insistem em falar, que os reformados insistem em falar, então por que que um homem sem pecado, melhor, por que que um Deus se faz homem, habita no meio de pessoas impuras e morre carregando o pecado dessas pessoas de uma maneira totalmente injusta, porque ele era inocente, para que elas sejam perdoadas? Qual que é a razão do sacrifício de Cristo se a queda não foi tão difícil assim? Não foi tudo isso que as pessoas falam. Então, quando a gente quando a gente fala de uma teologia que aponta o homem como pecador, como escravo do pecado, e Cristo como seu Salvador, seu Redentor, libertando esse homem da escravidão do pecado, a gente não está apenas validando o pecado, mas a gente está compreendendo de fato o porquê Cristo morreu por nós. E se a gente fala qualquer coisa ao contrário, o sacrifício de Cristo vira um mero show de espetáculo que Deus quis fazer apenas para dizer que ele era amoroso. Entende? Está incompleto essa informação. Logo ela é perversa, logo ela está errada, logo ela é uma vã sutileza e ela tem um destino condenatório, né? Por isso, meus irmãos, que o antigo caminho que a gente está tomando aqui não é um caminho ultrapassado, não pode ser tido como um caminho ultrapassado. Eu sempre fui muito a favor de coisas novas, desde sempre. Sempre gostei da novidade, da tecnologia, da última tecnologia, da última... Sempre fui muito aberto para as novidades. E quando eu conheci a teologia reformada, eu falei assim, nossa, esses caras eles olham para o passado e eles respeitam o passado, né? Os homens que vieram antes, isso é muito coerente, isso é muito forte, isso é muito bonito também. Mas tem um aspecto muito mais importante, porque essa doutrina que a gente chama de reformada, na verdade é um resgate às escrituras, ela se mantém em pé durante todos esses anos. Isso mostra que ela faz parte de uma rocha inabalável, né? Os movimentos passam, lembra? Eles vão embora. Mas o que fica contornado? A própria doutrina de Cristo. E se ela é bíblica, se ela é bem fundamentada, ela não vai ser destruída com um tornado de heresia, entendeu? Ela vai permanecer. Então, quando a gente volta para a Escritura, a gente está buscando na Escritura tudo para a nossa vida, né? Como a gente deve agir diante de uma cultura perversa, como a gente deve agir com o próximo, como a gente deve agir com esse próximo que não conhece a Deus, como a gente deve agir com a igreja. Olhando para as Escrituras, a gente está tentando resgatar em nós também algo que a queda destruiu. Então, só que no meio de um vendaval de filosofias erradas, a gente olha para esses credos, para essas manifestações não apenas de conhecimento humano, mas de organização a respeito daquilo que Deus está falando, e a gente consegue achar ali como uma bússola o norte para o nosso proceder, para a nossa caminhada. Eu falei isso para vocês quando a gente estava tratando do catecismo da Confissão de Westminster, e desculpa, a gente precisa pensar nelas como isso, como, como essas bússolas que vão nos guiar no caminho da palavra de Deus, compreende? É para isso que elas servem.
E o resultado desses ataques todos contra a igreja, vindo dessas heresias, foram esses credos, que são fórmulas que apresentam concisamente os artigos centrais da fé cristã. Ele serviu então para a instrução dos novatos, para serem declaradas no momento do batismo, para serem declaradas na liturgia, aliás, e etc. E aí, qual que é a importância disso também, né? A gente, no texto que vocês estão acompanhando aí, nós temos uma base bíblica para essas doutrinas, né? Deuteronômio 6, por exemplo, o Shema, ele é extremamente importante por tudo aquilo que a gente também já comentou, é um texto que eu já falei para vocês também na sala de aula, e ele, para mim, ele já é suficiente para a gente poder pensar nesse sentido doutrinário mesmo da palavra do Senhor, dessa doutrina da firmeza, dessa fé, através de um estudo que aborda de maneira sistemática a palavra, né? Ela não limita a palavra, pelo contrário, ela só organiza as ideias para que ela seja transmitida de uma maneira que todo mundo possa ser edificado por ela. E nesse antigo caminho que a gente está percorrendo, saber identificar esses credos e confissões na própria Escritura faz com que a gente possa estar melhor preparado. 1 Timóteo 3,16, 1 Coríntios 15, 3, 7 e o próprio Deuteronômio 6, do 4 ao 5, são maneiras da gente conseguir pensar na importância que esses credos têm, porque eles apontam para a Escritura. Isso é um ponto extremamente importante. Um credo ele não pode ser, ele pode ser inventado por qualquer igreja, uma confissão pode ser inventada por qualquer igreja, mas se ela não aponta para a palavra, isso é um problema. E aí você vai dizer assim, mas minha igreja antiga não tinha uma confissão. Toda igreja ela tem uma confissão, ela pode não ter um documento dizendo que é uma confissão, que é um credo, mas toda igreja ela é confessional, ela confessa alguma coisa, né? O teólogo Carl Trueman, ele fala bastante a respeito disso no livro dele, que agora não vou lembrar o nome, mas é um livro sobre confissões, né? E ele fala sobre esse aspecto confessional das igrejas. Toda igreja apresenta isso. E essa confessionalidade, ela também se manifesta não apenas nesse estudo de escola bíblica, ela se manifesta na vivência da igreja, em como os cristãos, eles processam as informações, como eles procedem diante de alguns embates, de algumas dificuldades. Tudo isso fica muito claro quando uma igreja também tem essa estrutura, não apenas documental, não apenas o registro, mas isso é ensinado de uma maneira geral, assim, para pessoas, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos. E aí, a pergunta que eu quero que vocês se façam primeiro por que é importante nós sabermos identificar credos e confissões na própria Escritura, preparados para expressar a fé cristã nos tempos proféticos e apostólicos? Por que é importante a gente saber identificar isso? Porque se uma igreja ela ensina algo e esse algo não está de acordo com a Escritura, nós temos que ativar o modo bereano de chegar às coisas, né? E conferir e na possibilidade de questionar também e tudo mais, né? Até para a gente também conseguir lidar com esses termos escatológicos da nossa vida. Cristo está voltando. E como é que a gente vai demonstrar que nós cremos nisso? Se aquilo que a gente sabe, que a gente ouviu falar a respeito da volta de Cristo, não é algo que está tão presente na nossa existência, na nossa maneira de lidar com as coisas. Se quando acontece uma pandemia eu ajo como se isso me surpreendesse muito, isso me pegasse de surpresa de um jeito que eu não consigo saber o que fazer nem para onde ir. Mas a palavra ela já me deu vários armamentos, vários artifícios para eu poder lidar com situações piores do que essa. Se quando uma igreja ela é ameaçada, ela não pode abrir porque um governo, um sistema legislativo diz que ela não pode abrir numa votação e tudo mais, e a gente não consegue lidar com isso de uma maneira bíblica, qual que é o sentido disso? Se a palavra ela já me preparou para isso. Se eu tenho uma igreja fundamentada com credo, com uma confissão, com um catecismo,
eu vou conseguir pensar nisso de uma maneira melhor. Se não, eu vou entrar em desespero, eu vou falar mal do governo de qualquer maneira, eu não vou respeitar as autoridades, não vou orar por elas, eu não vou entender nada, eu vou só reclamar. Entende? Ser teólogo, meu irmão, nada mais, nada menos é do que olhar para a palavra, estudar a palavra. E você, quando está sendo apresentado para a teologia, não é para apenas você ser um intelectual, a sua revelia, não. É para que você possa lidar com as situações da vida mesmo, né? Pois bem, nesse ponto também do Antigo Caminho, a revista de vocês fala a respeito dos concílios ecumênicos. Quando ele fala de ecumênico, não pense no conceito ecumênico atual, de igreja, uma igreja reformada se mistura com uma igreja católica que crê em ídolos e tudo mais, e que é sincrética com uma outra religião de matriz africana. Esse não é o sentido. A palavra ecumênico se refere a todo mundo habitado. E aí, os concílios ecumênicos eram concílios realizados pela igreja cristã, onde cada cidade enviava o seu bispo para representar a cidade nesse concílio, né? Então, tinha esse aspecto. O texto de vocês vai mencionar alguns dos credos, como o credo niceno, como o concílio de Nicéia, como o concílio de Constantinopla em 381, como o credo niceno constantinopolitano, como o concílio de Calcedônia, enfim, como o concílio de Iéria, o concílio de Nicéia de 787, vários. Esses concílios, eles são importantes para quê? Porque em cada um desses concílios, decisões foram tomadas e atitudes interpretativas a respeito da palavra foram chegadas a um consenso, a uma conclusão, compreende? E também apareceu muitas dessas heresias, né? Nesses concílios, por exemplo, a doutrina defendida pelo Ário e pelos arianos, que eram seus discípulos, elas foram combatidas também. Então é importante a gente entender que a nossa Bíblia, a nossa fé, do jeito que ela chegou até aqui, ela tem esses recursos que elas foram discutidos, tudo isso foi discutido, tudo isso foi tratado, né? Nada do que a gente aprende hoje é algo que é novo. A gente está falando de uma fé velha mesmo, de velhas verdades, mas não de verdades que não têm importância, mas de verdades que são antigas e fortes. E as confissões reformadas, elas também têm esse poder absurdo de ajustar para a volta das escrituras. A gente continua chamando de reformado porque se resgata as escrituras. No catolicismo romano, como na parte C do ponto 3, as confissões reformadas, fala que o fiel precisa apenas ter a fé implícita, isso é, confiar que a igreja está correta no seu ensino. E aí os reformadores, eles fazem esse trabalho de falar assim, não, peraí, não está no detrimento de uma pessoa, de um sistema de governo religioso, a verdade ou a fé. Está na palavra, está nas escrituras. Isso é importante demais para a gente, entendeu? Isso é um fato histórico que mostra as raízes da nossa fé. Você não quer fazer parte de uma igreja que não sabe de onde vem nem para onde vai. A gente precisa, e cada vez mais esse fenômeno de pessoas buscando uma igreja séria mostra a respeito disso. Eu posso até fazer parte de uma comunidade que seja esteticamente bonita, mas qual que é a base de fé dela? Compreende? Você pode até talvez olhar assim e falar assim, nossa, essa igreja é legal, ela tem essas coisas mais atuais e tudo mais, mas quais são as bases da fé dela? No que ela crê? Aonde que está o coração dessa igreja? Onde que os líderes dessa igreja fincam as suas raízes? Se você não sabe disso, eu não aconselho você nem se interessar, porque muita gente batalhou para que a nossa fé ela tivesse não apenas uma
uma voz política ou uma voz intelectual, mas para que o povo não fosse enganado e não fosse escravizado por homens, mas fossem cativos do Evangelho de Jesus Cristo. É para isso que existe. Não tem nenhum glamour em você fazer parte de uma igreja reformada, porque a gente tem uma confissão de fé de Westminster, por exemplo. Não é glamuroso isso. É uma conquista, uma graça dada pelo Senhor. A glória do Senhor por esses homens terem se desdobrado para compreender a palavra e transmitir a palavra para o seu povo e para os irmãos de outras épocas de maneira verdadeira e fiel. Mas é importante a gente lembrar também, eu achei super interessante e necessário que o autor do nosso estudo ele trouxe, e ele fala na página 19, no final da página 19, do lado direito, ele fala sobre a importância de lembrar que confissões, catecismos e tudo mais, eles são decisões de pessoas humanas que são falhas. Então elas devem ser recebidas com reverência e submissão, mas elas podem errar, devendo sempre ser julgadas pelo Espírito Santo, falando na Escritura. Isso aqui é extremamente importante, eu vou explicar para vocês o porquê. Depois que eu postar esse vídeo no YouTube, eu vou jogar lá no nosso grupo um vídeo do reverendo Heber Campos, o pai, no Congresso da Fiel para Líderes e Pastores de 2017, foi o ano de 500 anos da Reforma, se eu não me engano, e ele fala a respeito da norma Normans e da norma Normata. O que é norma Normans? Norma Normans é a própria Escritura, a palavra de Deus é a Bíblia. Ela é essa norma Normans que ela dirige tudo. Ela é a nossa regra de fé e prática, ela é nossa régua de medir, ela é a partir dela que a gente vive e entende tudo que é preciso a respeito da vida, da piedade e da teologia. A norma normata são os credos e as confissões. E aí, qual que é a questão de diferenciá-las? Porque uma confissão e um credo, ela é um sistema organizado para você entender melhor a Escritura. Ela é um resumo daquilo que a palavra está falando. Ela tem fabilidade, ela pode falhar na maneira como ela foi registrada, em algum termo, porque ela foi organizada por homens que são pecadores, falhos e tudo mais. A norma Normans não, ela é a própria Escritura, então ela é infalível. A gente acredita na infalibilidade bíblica, então ela é superior ao catecismo, à confissão. Muitas pessoas dizem que a gente tem alguns extremos na história. A gente tem as pessoas que elas atribuíam a credos, confissões e catecismos uma autoridade acima ou equivalente à Escritura, e isso é simbologia, isso é romanismo, para ser bem sincero, e não está correto com as Escrituras. Por exemplo, a catequese, a primeira comunhão, a crisma, né, que são esses estudos, eles, não sei agora, mas eles sempre tiveram um peso muito, muito forte na doutrina católica para o crescimento e desenvolvimento de um cristão na fé católica romana. A palavra, ela não nos permite, ou melhor, a confissão, a norma normata, ela não pode entrar nesses parâmetros, são símbolos de fé, não são reguladores de fé. Eles apontam para o regulador da fé, que é a própria Escritura. Então, quando uma igreja ela tem um outro meio de uma outra cartilha que não aponte para a Escritura, ela está criando um outro símbolo para que possa ser tido como tão poderoso quanto a palavra. Compreende? Quando você olha para uma confissão, para um breve catecismo de Westminster, por exemplo, são perguntas curtas e com respostas, e tem vários textos, porque aquela resposta ela é um resumo daqueles textos todos, né? Se você tem uma Genebra em casa, se você tem o breve catecismo, ou o catecismo maior ou a confissão, você vai ver que debaixo deles tem um monte de texto. Aquela resposta para aquela pergunta,
ou para aquele tratado que está ali na confissão, ele é o resumo daqueles textos, né? Ele é o consenso a respeito daquela doutrina, daquela situação. Então, por isso ela deve ser levada em conta, porque ela ajuda o cristão a poder crescer na fé baseado no princípio bíblico da Escritura. Normans, né? Eu vou mandar no nosso grupo não apenas o vídeo da Fiel, da pregação da palestra do reverendo Weber Campos, como eu vou mandar também um artigo para quem quiser ler, né? Um artigo do JMC, do lado do seminário. É um pouco difícil, mas quem tiver curiosidade, é interessante que leia. Ok? Então, já falamos disso. E um outro ponto também extremamente interessante, que conversa bastante com o texto de primeira e de segunda, na verdade com o texto de 2 Pedro que a gente leu, é que essas confissões elas foram escritas em períodos de perseguição. Olha como